Parece que tem alguém falando lá no grupo. Espera aí. Ok, gente. Oficialmente, bom dia a todos. A nossa aula hoje, só ver se está gravando realmente. Tá. A nossa aula hoje são dois temas, né? A gente está dando continuidade à psicose. Nós estamos estudando cada subestrutura da psicose. Então, nós já falamos sobre a esquizofrenia, sobre a paranoia. Hoje nós vamos falar sobre a melancolia. Mas eu quero abrir um hiato no meio desse estudo para falar de um assunto fundamental para a gente entender as estruturas, entender como funciona, né, o psiquismo humano, que é o assunto sobre o real, o imaginário e o simbólico. Esses são os três de Lacan, né? Nós sabemos que a psicanálise, né, tem sempre falado isso, ela é cheia de três, né? Consciente, pré-consciente, inconsciente, ego, superego, neurose, psicose, melancolia. Cada subestrutura tem três, e Lacan tem os três também, fantásticos, que são o real, o imaginário e o simbólico. E dessas três, do entendimento dessas três dimensões, que se baseia toda a análise lacaniana e todo o entendimento a respeito dos tratamentos das neuroses, das psicoses, das perversões, através do entendimento do RIA, real, imaginário e simbólico. Quando Lacan apresentou esses três, ele apresentou através de um nó borromiano. Eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, eu quero falar que a primeira palavra-chave para quem vai assistir gravado é substituição. Então, substituição é a primeira palavra-chave. Vou pedir a Lidu que coloque aí a imagem do real, do imaginário e do simbólico para que todos possam ver, né? Para compartilhar a tela. Então, como eu estou falando, né, desse entendimento disso, é um assunto denso, não é um assunto muito fácil de descobrir, né, na primeira ouvida. Por isso que é muito importante a participação aí de vocês, de todos, perguntando. Não deixa passar. Tem uma pergunta, tem uma dúvida, fala na hora, né? Levanta a mão para a gente poder tentar diminuir essa dúvida. Não está conseguindo? Espera só que eu estou respondendo alguém que está lá no WhatsApp. Já estou entrando, espera aí. Mas compartilha primeiro, depois a gente está aqui só esperando isso. Aí, não é isso ainda. Vai falando aí alguma coisa até eu... Eu vou mostrar o nó borromiano aqui para vocês em três dimensões, né? Eu fiz aqui uma... Estão conseguindo ver? Fiz aqui um entrelaçamento entre três argolas, na verdade, né? E essas argolas são o real, o imaginário e o simbólico. Então, para Lacan, o real, o imaginário e o simbólico, eles devem estar entrelaçados. Esse nó aqui, se um deles se soltar, desfaz os três. Então, essa que é a ideia, que quando uma pessoa ela vive, né, num psiquismo saudável, ela deve ter esses três de uma maneira entrelaçadas. Então, geralmente, isso daí é a neurose, né?
E olha lá, foi lá, tá vendo? Isso aí é uma representação ali chapada desse nó borromiano. Real, o imaginário e o simbólico. O real está em roxo, o imaginário ali em cima, acho que aquilo é um salmão, e a parte direita tem o simbólico, está em verde. E se vocês observarem ali no centro no ponto de união entre os três, tem a letra A. Então, o que é essa letra A? Essa letra A é o objeto pequeno a, que nós vamos estudar posteriormente. Mas é bom vocês entenderem aonde se situa o objeto pequeno a. Né? Quando a gente estudar, vai cair a ficha. Então, o objeto pequeno a se situa ali, nesse ponto de congruência, esse ponto em comum entre o real, o imaginário e o simbólico. Pode tirar, Lido, obrigado. Então, o que seria, né, essas dimensões? Né? Vamos tentar conhecer um pouquinho sobre cada uma delas. Então, vou falar primeiro, começar pelo mais difícil de entender, que é o real. O que é o real? O real é aquilo inefável, é aquilo que nós não podemos descrever, nem comentar e nem falar. É maior do que qualquer entendimento. Não cabe dentro da cabeça. Esse é o real. Né? Então, todas as coisas têm uma dimensão daquilo que nós não podemos explicar. Então, se eu falar assim, o mar. O que é o mar? Então, você vai imaginar o mar. Mas o real do mar, você não conhece, eu não conheço, ninguém conhece. Porque o mar é infinito. Né? Então, compreender tudo do mar é infinito. O que você conhece é um corte daquilo dali, é o que coube dentro de você, na tua percepção. É o que você imaginou. Já estamos entrando no imaginário, é o que você está vendo e você imagina. Mas a totalidade do mar nós não conseguimos compreender. Então, isso está no campo do real. É assim também, por exemplo, um cachorro. Né? O que é um cachorro? O que é um gato? A gente conhece, a gente olha e conhece. Mas tudo que implica um cão, né? Todas as suas células biológicas, tudo que acontece dentro do cão, nós não sabemos, porque esse é o real do cão. Então, o real é aquilo que nós não podemos decifrar, que nós não podemos falar, que nós não podemos codificar, porque o real foge ao nosso entendimento. Então, isso está no campo do real. Eu dei um exemplo lá na aula presencial. Uma pessoa pode ser casada 60 anos, né? Ser casado 60 anos com uma mulher, um homem, casado 60 anos com uma mulher. Ele conhece a mulher dele? Não. Ele não conhece nem a ele mesmo, que dirá a mulher dele. Né? Ele conhece a mulher dele naquilo que ela se manifesta para ele. Mas ele não conhece o real dela. Tudo que ela pensa, tudo que ela imagina, né? Tudo que ela sente. Então, o real ele foge a qualquer entendimento pessoal. Eu sou casado com uma mulher há 60 anos, tenho 3 filhos com ela. Eu conheço a minha mulher como mãe? Também não. Porque quem tem que conhecer a minha mulher como mãe são os meus filhos. Mesmo assim, cada um vai conhecer de uma maneira, vai ver uma parte diferente daquela mãe, porque nós não somos pai e mãe iguais para todo mundo. Então, mesmo assim, nós não conhecemos. E mesmo que nós conheçamos a nossa mãe, a gente não conhece na totalidade, porque isso é o real. Então, o real é aquilo que nos escapa. A vida está no campo do real, a morte também. A dor.
a angústia, o amor, a saudade, né? Por exemplo, se for falar para você descrever uma dor, né? Você sentiu uma dor, como é que é essa dor? Você vai tentar, vai se esforçar, mesmo que seja uma dor física, você vai falar, mas tudo que você fala ainda não simboliza aquilo que você está sentindo. Porque a dor é maior do que o que você pode falar. Então, por mais que você possa descrever essa dor, dá para a pessoa ter uma vaga ideia, mas ela não consegue saber o que é, porque o que é está no campo do real. Ok, gente? Então, o real é aquilo que é impossível falar. Nós tentamos falar, simbolizar aquilo, mas nós não conseguimos na totalidade. Vai escapar alguma coisa, porque aquilo é maior do que isso. Eu fiz uma cirurgia agora, tem 8 dias hoje, estava com medo da dor, né? E aí, tu vê que a gente mesmo sabendo, a gente cai no engano, né? Perguntei ao médico, mas como é que é essa dor que eu vou sentir? Dor não dá para descrever, gente. Dor é dor, né? Por mais que ele fale e tal, não é aquilo que é. Então, a gente tem coisas que nós não podemos descrever. Em análise, né? A gente está lá no consultório fazendo em análise lá, fazendo um atendimento, aí de repente a pessoa está falando, ela parou e chora. Por que ela chorou? Faltaram palavras. Entrou no real. Ela estava simbolizando, mas chegou uma parte que ela parou e chorou. Por quê? Porque ela já entrou no real. E o real não tem palavras. O real você só pode chorar. Ou rir. O que é o riso? A gargalhada. Você já parou para pensar nisso? Você está conversando com alguém, fala um negócio, conta uma piada e tal, o camarada para e cai na gargalhada. Às vezes tem uma crise de riso. Isso é o quê? É o real. É aquilo que não deu mais para simbolizar. Quer dizer, você caiu no campo do real. Né? Oi, pode falar, quem está falando? Eu. Fala, Lidor. Lacan vai dizer que o real seria o impossível e o impensável, né? Exatamente, é o impossível e o impensável. É aquilo que realmente você não pode descrever de maneira alguma, você pode tentar. Então, uma pessoa, por exemplo, vai num consultório e chora, deixa ela chorar. Quando ela acabar de chorar, você pergunta para ela, por que esse choro? Então, ela vai tentar simbolizar. Quando você tenta simbolizar, você já tem uma melhora. Né? A questão é você tentar simbolizar. Hein? Real é aquilo que vai escapar ao simbólico, né? E você não sabe. Exatamente. Ele é maior do que tudo. Então, Ô, Alexandre, fala. Tem a filosofia socrática, ela vai muito nessa a maiêutica, né, de Sócrates, vai muito nessa de destruir a sua certeza, né? Tem vários diálogos do Sócrates que ele vai questionando, que você falou da dor, né, que a dor é difícil. Os sentimentos são mais difíceis ainda, porque a dor você ainda fala assim, estou sentindo como se fosse alguma coisa me espetando nesse canto aqui, né? Aí quando alguém fala assim, eu te amo, né? Eu sei que você é meio maluco, mas se chegar para a pessoa e falar assim, o que você quer dizer com isso, que me ama? Você pode me explicar? É uma coisa que a pessoa não consegue simbolizar. Tem um diálogo do Sócrates que fala sobre amizade, que eu não lembro o nome do interlocutor dele, que fala assim, Sócrates, amigão. Aí ele fala assim, amigo? Mas eu não sou seu amigo. Aí ele falou, claro, você é meu amigo, você é meu chapa. Pô, você não lembra que é meu amigo? Não, eu não estou querendo dizer que eu estou
me contrapondo a ser seu amigo. Acontece que eu não sei o que é amizade. E aí o diálogo começa, mas o que é amizade? É isso? Aí o Sócrates, não, mas se foi isso, né, porque você fez alguma coisa boa para mim, então quer dizer que para ser amigo tem que fazer alguma coisa boa para você. E aí o diálogo acaba numa coisa que a filosofia chama de aporia, né? Acaba aporisticamente, que é um diálogo que não tem solução. E os filósofos adoram isso, né? Eles acham isso lindo, né? O diálogo acabou aporisticamente. Então acabou sem solução. Por quê? Porque não conseguiram simbolizar, né? A filosofia socrática trabalha muito essa questão que eles chamam de maiêutica, né? Exatamente. Então, o que acontece? Essa própria questão, esse exemplo que você deu da amizade, né? O Sócrates foi trazendo para o real. Você fala amizade, amor, né? Eu te amo, mas o que é esse amor que você sente? Então, você tenta simbolizar. Ontem teve aí o especial do Roberto Carlos e ele cantou aquela música, né? Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Olha aí, é o real, né? Como é grande o meu amor por você. Aí ele começa a tentar, nesse discurso dele, a simbolizar, né? Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, o infinito. Começa a simbolizar, mas me desespero a procurar uma forma de lhe falar. Por quê? Porque não há como falar. Por mais que você tente, não há como falar. Isso é o real. Agora, uma coisa importante que nós falamos lá na aula, foi até o Marcos Jordão que trouxe isso, que é essa questão, é o seguinte: não confundir o real com a realidade. São duas coisas diferentes, gente. O real é uma coisa, a realidade é outra coisa. Então, qual é a diferença? Eu trouxe aqui para vocês, ver se vocês estão vendo, mostrei lá na aula também. Vocês estão vendo aqui essa moldura? Então, essa moldura aqui, ela está vazia, tá vendo? Então, vamos imaginar que tudo que está dentro aqui dessa moldura é a realidade. Esse ar, esse nada que está aqui dentro é a realidade. E o nada infinito que está à volta é o real. Então, o que é a realidade? Qual é a diferença entre a realidade e o real? A realidade é uma forma de dar um enquadramento ao real, mas não é a totalidade, né? Então, quando você fala assim, realidade, né? Isso aqui é a realidade. Bom, é a tua realidade, é o teu ponto de vista, é o que como você enquadrou o real, mas não quer dizer que seja o real. Aquilo é a realidade. Vocês já ouviram a gíria assim, vão mandar a real. Ninguém manda a real, porque a real não se manda, a real não é. Você pode mandar a realidade volta a dizer aqui, ó, é isso aqui. O espaço que tem aqui é a realidade, o imenso infinito à volta é o real. Então a realidade é esse enquadramento. Você enquadrou o real, mas não quer dizer que isso seja de fato o real, ok? É só a realidade, porque o real ele está acima de todas as coisas. Você não pode pegar o real, né? O máximo que você pode é enquadrá-lo de alguma maneira, de acordo com a tua percepção, né? Você vê que uma pessoa conta um fato, vem outra conta o mesmo fato de maneira diferente, outro ponto de vista. Então, qual é a realidade? Qual é o real? O real ninguém sabe, né? O real ali é quem ninguém sabe, está acima de qualquer coisa. Alguém quer falar? Severo, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Vou pedir só que desligue o microfone. Certamente, professor. Bem-vindo, irmão. Vamos lá, agora nós estamos indo para o imaginário.
O imaginário é a nossa tentativa de enquadrar o real. É como eu falei, quando você tenta enquadrar, é a sua interpretação, é o que você imagina, né? Nem sempre esse enquadramento é o que você pensa que é. Se eu falar agora para vocês, pensem num gato. Todo mundo agora vai pensar num gato. Aí cada um pensa num gato, mas cada um pensou num gato diferente. Há várias raças, cores, tamanhos, tipos de gatos, né? Então, vejo que a palavra ela não define tudo. Que o real está muito acima disso. Então, imaginar essa tentativa de você imaginar, de você enquadrar o real. É essa instância imaginária que todos temos. E muitas vezes essa instância torna-se uma realidade particular. Nós amamos o que imaginamos. Eu falei isso e é uma realidade, né? Às vezes você lê um livro, por exemplo, aí sai o filme do livro. Está no cinema, você vai lá no cinema, vai assistir o filme. Você volta meio decepcionado. Por quê? Porque o que você viu é diferente do que o que você imaginou quando você leu o livro. Você criou na tua mente um cenário, personagem principal, a mocinha, era como você imaginou, era o teu imaginário. E quando você vai ao cinema, você já vê o imaginário do diretor. E o nosso imaginário é melhor, né? Óbvio. Então, você prefere imaginar o teu imaginário do que o imaginário do outro. Por isso que acontece essa desconexão, né? Você vai viajar, você vai para um local maravilhoso, semana que vem. Você nunca foi lá, nunca viu foto. Aí você começa a imaginar como é o local. E quando você chega lá, você dá de cara com o real ali e começa a querer enquadrar aquela realidade. Mas o que você vê é pior do que o que você imaginou, sempre. Você imagina melhor, né? O nosso imaginário ele está melhor do que os dos outros. Isso é uma questão pessoal. Quando algo supera as nossas expectativas, é porque nós não nos ocupamos em imaginar. Porque se você se ocupar em imaginar, você sempre vai se frustrar. Porque a imaginação de cada um é melhor. Nós primamos pela nossa imaginação. Agora, o psicótico, por exemplo, por isso que é importante a gente entender o real imaginário simbólico, esse nó borromiano que eu mostrei aqui, saiu, né, um dos elos. Então, o psicótico tem o imaginário muito forte, o real e o imaginário. Então, ele imagina e ele acredita na imaginação dele. Então, essa é a diferença, né? O psicótico é aquele que tem certeza. Se ele imaginar uma coisa, imaginar que tem um marciano aqui, imaginar que alguém quer matar ele, qualquer imaginação, para ele, é a verdade. Então, o imaginário do psicótico ele é muito desenvolvido, né? Ele acredita. Mas em todas as estruturas o imaginário é forte. A diferença é que o neurótico ele não põe todas as fichas no imaginário dele. Ele está sempre desconfiando. Será que o que eu penso é verdade? O neurótico ele é da dúvida, mas o psicótico é da certeza, porque ele está primando ali no imaginário dele. E agora vem o simbólico. Essa é a dimensão da palavra. É a capacidade de colocar em palavra um pouco do nosso imaginário. A palavra, ela faz com que a gente carregue o mundo de forma portátil. Como Lacan diz, né? Eu não preciso trazer um elefante aqui na sala para falar, isso é um elefante. Não, se eu falar elefante, todo mundo vai imaginar um elefante. Claro, cada um da sua maneira, mas você vai ter uma visão geral. Então, a palavra é aquilo que faz você levar o mundo
de forma portátil. A palavra é o que nomeia, é o que também dá o quê? Esse enquadramento. A palavra enquadra as coisas, né? Quando nós nascemos, nós somos nomeados. Você recebeu um nome, um sobrenome, né? Um time, várias coisas foram nomeadas a você e você se enquadrou naquilo. Então, esse é um enquadramento. Aquilo não é o teu real, é uma realidade. Tanto é que há pessoas que muita gente, todos nós nos alienamos nesse simbólico. É a castração existencial. Todos nós nos alienamos. Quando você nasce, você já recebeu o teu nome ali, o sobrenome, o teu time. Papai quer que eu seja médico. Cada um vai falar uma coisa. Então você já está sendo ali nomeado ali. Você começou a se alienar. O que é alienar? Deixar de ser aquilo que você poderia ser hipoteticamente para ser aquilo que o outro te nomeou, te simbolizou, né? Na verdade, nós somos simbolizados antes de nascer. Menina lá com 10 anos já imagina, vou ter um filho, vai se chamar Tiago, né? Já está lhe simbolizando ali, já está fazendo desejos para você. Então, nós nascemos pela vontade do outro e nós vivemos pela vontade do outro alienadamente. Claro que tem pessoas que, no decorrer da vida, não se conformam com essa simbolização, com essa nomeação. Né? O João não queria ser João, queria ser Pedro. O João queria ser Joana, entendeu? Então, por quê? Porque existe um real. Por mais que você simbolize aquilo dali, aquela pessoa é uma pessoa real. Então, existe um real naquela pessoa. E já outros se alienam completamente, em tudo. Né? Aceitam essa alienação até o fim da vida. Então, isso é de pessoa para pessoa. A palavra saudade, por exemplo, só tem na língua portuguesa. Todas as outras línguas têm que falar uma frase para falar que estão sentindo saudade. Né? Em inglês, né? I miss you. Eu sinto falta de você. Mas falta, posso sentir falta por muita coisa. Sinto falta que você não veio aqui ontem e não varreu minha casa. Isso não é saudade. Então, se alguém falar isso em inglês, né? I miss you, eu sinto falta de você. Mas falta como? Aí tem que falar, sei, até chorei com a tua ausência. Se fosse um brasileiro, um português, ia falar, estava com saudade. Né? Uma palavrinha, a gente definiu o sentimento. Embora essa palavra também é só um enquadramento do real. É uma realidade, não é o real. Porque saudade é muito mais do que isso. Então, para vocês perceberem como que a simbolização ela é limitada. Assim como, por exemplo, ela é limitada como saudade, né? O português é rico para falar saudade, ele é pobre para falar outras coisas. Por exemplo, amor. Né? Vocês já viram que nossa língua é pobre para falar de amor? Eu amo o meu pai, eu amo a minha mulher, eu amo o meu amigo. É a mesma palavra para todo mundo. O amor para o pai, o amor para a mulher. Agora, no grego, por exemplo, eles são mais ricos. Né? O grego já tem o ágape, é uma palavra que quer dizer um amor sublime, um amor pelas coisas mais elevadas. Aí tem o filéu, que é uma palavra que quer dizer o amor para amigo. Né? Tem o eros, do erótico, uma palavra para o amor, paixão. Então vejam que o grego, por exemplo, quando eles falam de amor, eles escolhem a palavra que eles vão falar. Né? Um namorado vai falar, por exemplo, a namorada, né? Eu te eros. Então, ele não vai falar eu te filéu. Né? Porque filo é amigo. Então, ele vai escolher a palavra. Mas aí ele casa com essa mulher, aí depois
20 anos de casado, ele fala para ela, olha, eu te eros e te ágapo. Ou seja, eu tenho ainda esse amor erótico por você e tenho um amor sublime. Entendeu? Olha só como é que é diferente no grego, né? O grego simbolizou o amor de uma maneira melhor. Mesmo assim, é um enquadramento. Ainda não é o real. É só uma melhor maneira de simbolizar o real, de criar uma realidade naquele real. Então, na ordem da psique humana, as coisas são assim: sentimento, pensamento, palavra e ação. Vou repetir: sentimento, pensamento, palavra e ação. Né? O seu sentimento está no campo do real. Aí vem o pensamento, o imaginário. Você consegue pensar em tudo que você sentiu? Não, mas você consegue pensar em muita coisa. Mas tem um resto que você não conseguiu. Você consegue falar tudo o que você pensa? Também não. Você consegue falar muita coisa, simbolizar muita coisa, mas não consegue falar tudo. Perdão. Você não consegue falar tudo. Então ficou um resto. Perceba que de etapa para etapa fica um resto. Do real para o imaginário, do imaginário para o simbólico. Fica ali um resto ali. Por isso que a psicanálise é a análise dos restos. A gente quer ouvir os restos. É aquilo que a pessoa não consegue mais simbolizar, é aquilo que ela acha que não tem importância. Né? Freud mesmo dizia que, por exemplo, um sonho, a pessoa vem contar um sonho. Aí tem um detalhe do sonho que ela achou que aquilo não tinha importância, que não era relevante. Isso talvez seja o mais importante. Então, a psicanálise, ela presta atenção nos restos. Vocês, como analistas, têm que sempre prestar atenção no resto, aquilo que é resto, porque o resto pode ser o mais importante. Aí eu vou parafrasear de novo aqui o Cazuza com aquela música dele que diz raspas e restos me interessam. Né? Vocês conhecem essa música, né? Raspas e restos me interessam. Então é isso. Para a psicanálise, raspas e restos interessam. Porque é essa raspa e esse resto que vem do real, imaginário, do simbólico, é isso que está ali o centro, né, do eu. É aquilo que a pessoa não pode mais chegar, não pode falar, aquilo que ela para e chora. É aquilo que é resto. É isso que interessa a gente. Então, eu passei aqui essa visão ampla só, uma visão bem en passant do real, do imaginário e do simbólico, porque para a gente entender essas estruturas psíquicas, a gente precisa compreender um pouquinho do que é esse real, imaginário e simbólico. Toda análise para Lacan era baseada no real, no imaginário e no simbólico. E muitas vezes ele fazia o corte da análise. Você sabe que a análise lacaniana ela não dura 50 minutos, ela não tem tempo, lógico, cronológico, ela tem o tempo do inconsciente. Então, a análise para Lacan, ele muitas vezes cortava quando a pessoa viajava entre o real, o imaginário e o simbólico. Eu contei lá na aula, muita gente não estava, sobre a experiência de uma brasileira. Ela vendeu as coisas que tinha no Brasil e foi fazer análise com Lacan na França. Era o desejo dela fazer análise com Lacan. Ela tinha vários problemas e ela leu sobre Lacan, ela botou a transferência dela naquilo e falou, não, é lá que eu vou encontrar a minha solução. E vendeu as coisas dela, aprendeu francês, partiu para a França e foi fazer análise com Lacan. A primeira sessão dela durou menos de 1 minuto. Porque quando ela entrou diante de Lacan, ela disse assim, doutor, alguma coisa maior do que eu me trouxe à França para fazer análise. Aí Lacan olha para ela e diz, isso é verdade. Aí ela vira para Lacan e pergunta, mas que coisa é essa maior que eu não sei?
Aí Lacan olha para ela e diz, me diga você. Aí ela para e pensa, se eu soubesse, mas querer não é poder. Aí Lacan diz, outra verdade. Se levanta, aperta a mão dela e diz, até a próxima sessão. E recebe o dinheiro. Então, essa análise, segundo essa brasileira, depois que escreveu nos relatos dela, foi uma das mais importantes da vida dela. Foi ali que abriu a mente dela. Primeiro, ela chegou lá com uma questão imaginária. Notou uma coisa muito maior do que eu me trouxe aqui. Então, realmente está na imaginação dela aquilo. Lacan falou, isso é verdade. Aí ela fala, mas que coisa é essa que eu não consigo entender? Aí ela estava falando do quê? Do real. Né? Não consigo simbolizar isso. Aí Lacan diz, me diga o senhor, né? Aí Lacan diz, me diga você. Aí, se eu pudesse, mas querer não é poder. Aí mostrou a impossibilidade de simbolizar. Então ela passou do real ao imaginário simbólico, em 1 minuto. Aí Lacan despediu ela ali. E para Lacan, quando você faz essa viagem entre as 3 dimensões, a análise já é um sinal que a análise ali se concluiu. Então ela, a partir dali, foi refletir. O que me trouxe aqui? Né? Porque a análise, eu sempre falo, a análise não acontece no consultório ou no momento da análise. A análise é igual um jogo de futebol, que tem aqueles 2 tempos, primeiro e segundo tempo, entre um tempo e outro tem um intervalo. No intervalo você não deixou de jogar. Talvez no intervalo que você esteja jogando mais. E você vai lá para o vestuário, o técnico vai dar orientações, vai falar, vocês vão dar um bronca um no outro, mostrar onde errou, quem deixou de marcar. Então, ali o jogo está acontecendo ali. Então, quando você sai do consultório, demora 1 minuto, demora 1 hora, nesse momento você não deixou de estar em análise. É ali que o jogo começa. É ali que o técnico começa a te falar. Né? Então, esse é o objetivo da análise. Gente, eu queria ouvir vocês agora, que eu vou entrar aqui agora sim no assunto da psicose melancólica. Então, se vocês possam aí tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, queria ouvir vocês aí. Um de cada vez, gente, não precisam brigar. Eu estou sem dúvida. Eu adorei a palestra que você falou, o discurso, gostei muito mesmo. As dúvidas que eu tinha, você acabou tirando. Que bom, Baião. Poxa, que legal, fico feliz. Isso é só uma realidade, tá? Não é o real ainda não, ainda é muito mais do que isso. Vamos lá, gente. Mais alguém? Abitrano, você, na próxima aula, você vai dar isso para que a gente possa repetir esse tema da apresentação? Esse tema, ele vai ser repetido eternamente. Né? A psicanálise é a repetição, só que aí já em outras dimensões disso daí. Isso aqui é só uma visão panorâmica do que é o real, do que é o imaginário e do que é o simbólico. É só uma dimensão panorâmica, mas isso vai se repetir a vida toda, né? Ok? O cronograma tem uma aula. Nossa, o Oi? cronograma vai ter uma aula em relação a isso. Sim. Mais lá para frente. Isso é só para tirar aqui, para dar entrada nesse tema aí que o Amitrano vai falar em seguida. Exatamente. É um tema simbólico. Mas nós ainda vamos estudar em relação a isso mais profundamente. Tem muita coisa em relação a isso, né? Amitrano, essa foi só a primeira sessão. Foi só a primeira sessão. Já estou fazendo o corte aqui do assunto, mas isso volta, porque quando você entender o que é o real, imaginário e simbólico, você consegue entender muita coisa, principalmente em análise. Né? Quando a pessoa entrou no real, quando ela está no simbólico, quando ela está no imaginário, tem pessoas que têm um imaginário muito forte. Por exemplo, o paranoico. O paranoico, ele acredita 100% no imaginário dele. Então, é isso aí, gente. Mais alguém? Nádia, Francisca, Gustavo, Marco Jordão.
A dúvida é agora, gente. É o momento de falar. Então, eu vou entrar aqui na psicose melancólica, que realmente esse que é o assunto, né? A gente está fechando aqui as psicoses. A gente não pode confundir psicose melancólica de melancolia. São duas coisas diferentes. A melancolia qualquer pessoa pode sentir. O neurótico, o psicótico, o perverso. Né? A melancolia, a tristeza, a dor. Aliás, nossa vida é marcada por dor. Né? A gente já nasce chorando. Então, a dor é uma coisa que todos podemos sentir. Mas eu quero falar de uma estrutura, uma subestrutura da psicose, que é o psicótico melancólico. Então, nós vimos já nas outras aulas que uma das características da psicose é não saber diferenciar bem entre ele e o outro, né? Ou a posição do outro. O esquizofrênico, ele tem o outro dentro dele. Tem alguém que abriu o microfone. Ok. O esquizofrênico, ele tem o outro dentro dele. O paranoico tem o outro de frente para ele, olhando para ele. E o melancólico não sabe bem a diferença entre ele e o outro. Não sabe bem essa diferenciação. Então, o esquizofrênico, ele pensa, tem um marciano dentro de mim, tem um dragão dentro de mim, o outro está dentro dele. Né? Esse dragão, esse marciano, é uma representação de um outro. O paranoico, não. Tem um vizinho querendo me matar, tem um marciano lá que mora dentro da minha casa, ele me olha. Esse é o paranoico. E o melancólico, ele não sabe bem a diferença entre ele e o outro. Né? E já dei esse exemplo aqui, né, que uma pessoa lá no tsunami no Japão pode matar o paranoico, o melancólico aqui, né, porque ele sente a dor no mundo. Mas ele não sente a dor no mundo porque ele é mais empático, ele não tem mais empatia, não. Ele não sabe bem a diferença entre ele e o outro. Essa é uma das condições da psicose melancólica. Então, por isso que os assuntos que afetam o mundo ou as pessoas ao redor dele, as coisas, tanto fazem mal a ele. Né? A psicose, gente, fazendo aqui uma recapitulação, ela acontece por uma forclusão do nome do pai. Então, quem está entrando agora, eu vou dar uma explicação breve sobre isso. A criança, aos 5 anos, mais ou menos, 5 a 7 anos, quando está na fase fálica, entra uma interdição paterna para que ele não tenha um relacionamento fusional e simbiótico com a mãe a vida toda, porque a mãe é tudo para ele. Então, entra uma interdição paterna ali. Como cada um responde a essa interdição paterna vai definir para sempre a estrutura psíquica que ela tem. Se ele for neurótico, é aquele que, ok, aceitou com reservas, né? Tanto é que ele recalca. Aceitou a interdição paterna de boa entre aspas, esse é o neurótico. O perverso é aquele que entendeu a interdição, mas nega. Ele quer burlar sempre essa interdição paterna. E o psicótico é aquele que forclui. A palavra forclusão quer dizer assim, não foi inscrito, não aconteceu com ele. Essa interdição não aconteceu com ele, por alguma razão. Ou não tinha quem fizesse a função paterna, ou a mãe, ou quem fazia a função materna impediu a castração. Né? Muitas mães desautorizam o pai, quem faz a função paterna. Então, de alguma maneira, essa castração não ocorreu nele. Por isso foi forcluído. A palavra forclusão também, em francês, significa prescrito. É quando o crime está prescrito. Depois que você matou alguém, passam 20 anos, você não pode ser preso mais, porque prescreveu. Então, o que o Lacan quis dizer com isso é que se a castração não ocorrer até a idade fálica, 5, 7 anos, nunca mais vai ocorrer. Não tem mais como castrar. A pessoa tornou-se um psicótico. E ela pode ser um psicótico
esquizofrênico, paranoico ou melancólico. O assunto de hoje é o paranoico melancólico. Olha essa frase. A frase parece difícil, mas depois a gente vai destrinchar. Freud diz que a psicose é um fracasso no processo de substituição simbólica. E isso resulta de um retorno de um processo primário. O indivíduo, então, começa a delirar ou alucinar e acontece uma ruptura com a realidade compartilhada. E todo esse processo não pode ser reconhecido pelo psicólogo. Olha, é uma frase difícil, né? Mas vamos destrinchar isso daí. Processo primário. O que é um processo primário? O sonho, por exemplo, é um processo primário. Quando você está sonhando, é um processo do inconsciente, do isso. Né? Nós nascemos com isso, nós não nascemos com o ego. Nós nascemos com isso, depois é que vai formando o ego. Então, isso é um processo primário. Eu vou voltar a dar o exemplo que eu dei lá. Né? Às vezes, eu sonho com meu amado pai, que é falecido. E eu sonho que estou conversando com ele, que eu estou falando com ele. E durante o tempo que eu estou sonhando, eu não consigo entender que ele está morto, que aquilo é um sonho. Para mim, aquilo é uma realidade. Ele está ali vivo diante de mim. Só quando acordo é que eu vejo, já foi um sonho. Aí começa a ter o tempo. Meu pai já morreu, já tem 4 anos. Então, eu sonhei. Mas enquanto eu estou sonhando, enquanto você está no processo primário, você não consegue discernir. Dependendo do nível do sonho, quando você está um sonho ainda muito, muito raso, né, ainda está lá na parte do ego, às vezes você, eu estou sonhando, mas se você descer as profundezas do inconsciente e estiver tendo um sonho, você não consegue discernir mais o que é realidade. Para você, aquilo ali é a realidade, o que você está sonhando. E você só vai ver que aquilo não é realidade quando você acordar. Então, isso que Freud está dizendo aqui. O psicótico ele vive constantemente no processo primário. Ele está no sonho e não acorda. Entendeu? Por isso que ele começa a delirar ou alucinar. E acontece uma ruptura com a realidade compartilhada. Claro, a minha realidade, a realidade de alguém que está vivendo uma alucinação, um delírio, é diferente da compartilhada do outro, do vizinho, do porteiro, né? É completamente diferente. E todo esse processo não pode ser reconhecido pelo psicótico, claro, é igual ao sonho. Não adianta você falar para ele que aquilo não é real, porque é real para ele. É realidade para ele, porque é como se ele estivesse sonhando. Ele está constantemente num processo primário. Em se tratando especificamente do psicótico melancólico, ele vive uma melancolia associada a uma falta de simbolização. Ou seja, o real o invade constantemente. O melancólico é aquele, lembra? Nós acabamos de falar do real imaginário simbólico. É aquele que o real invade ele constantemente. Então, e o real, quando invade você, geralmente não é para um sentimento que nós julgamos agradável com o nosso ego. Por exemplo, crise de pânico. A pessoa tem crise de pânico. Quem já teve crise, sua frio, acontece uma série de coisas. É o real que está invadindo ele. É o real. E o psicótico melancólico, ele vive no real. O real invade ele a todo momento. Por isso que o psicótico, ele sente a dor no mundo. O psicótico melancólico já foi classificado pela psiquiatria como psicótico maníaco depressivo, PMD. Quem aí, Severo, que faz psicologia, ou outros que já tiveram contato com esses termos, sabe o que é isso, psicótico maníaco depressivo. Hoje, a psiquiatria chama de bipolar tipo 1. Por quê? Isso é que é importante vocês entenderem, porque o psicótico melancólico,
antes de apresentar um surto de depressão, de angústia, ele apresenta um surto de euforia, a que chamamos mania. Não é mania como o obsessivo, mania de limpeza, não. É mania de grandeza infinita. Então, antes do psicótico melancólico apresentar um surto de depressão profunda, ele apresenta um surto de mania. Exacerbação que muitas vezes pode ser confundida com a paranoia. A pessoa acha que pode tudo, que é milionário, pode comprar tudo, ele começa a fazer gastos excessivos, faz diversos cursos, né? Faz diversas atividades, ou seja, ele pode tudo. Vou encostar um pouquinho, gente. Ele pode tudo, né? Por quê? Porque ele está nessa fase da euforia. E a psicose melancólica é igual um pêndulo. Se você pegar um pêndulo, pega um barbante e amarra uma pedra aqui. Aí você puxa a pedra para cá, levanta. Quando você soltar a pedra, o que acontece? Ela vai lá para o outro lado igual. Então, o psicótico melancólico vive nessa vida pendular, entre euforia e angústia. Euforia e angústia. Ele não vive um pêndulo assim embaixo, né? Ele é do extremo. Ele vai lá em cima e, quando volta, vai lá do outro lado. Então, a psiquiatria reconhece exatamente o psicótico melancólico, que é o bipolar tipo 1 para eles, através da euforia. Mas nós não reconhecemos nem pela euforia, nem pela melancolia, porque nós somos psicanalistas. Então, nós reconhecemos o psicótico melancólico como qualquer outra estrutura pelo discurso. Ok, gente? Nós somos ouvidores, né? Escutadores. Olha só, quem é da escuta é escutadores, né? Escutadores. Então, nós vamos pela nossa escuta. É aquilo que é o discurso do psicótico melancólico que nós podemos, então, desconfiar de uma psicose melancólica. Como que é esse discurso? Primeiro, discurso de inadequação. O psicótico melancólico está constantemente pontuando que esse mundo não é seu. Ele não se encaixa no mundo. Pode ser até por um delírio religioso, mas ele sempre tem esse discurso. Não tem nada mais para fazer aqui. Entende? Já é um ponto para você desconfiar de uma psicose melancólica. Essa inadequação com o mundo. Quem lembra da parábola da ilha, né? Eles ficaram ali na ilha, lembra dessa parábola? Aí teve um que falou, nossa, era para a gente ter ido e não foi. Aqui não é o nosso lugar. Então, esse é o melancólico. O melancólico é esse que está inadequado com o mundo que está à volta dele. 2, discurso suicida ou de atração pela morte. O psicótico melancólico fala da morte como se a morte fosse uma amiga dele, né? Se suicidar de uma maneira muito natural. Ele tem uma proximidade com a morte. A pulsão de morte é muito forte no discurso do psicótico melancólico. Eu falei para vocês que eu tive um amigo que era psicótico melancólico, e meu amigo de anos, e durante assim mais de 20 anos ele falava a data da morte dele. Eu vou morrer no dia tal, no ano tal. Né? Quem é que ia achar que nesse dia ele ia se matar? E foi o que aconteceu. A gente até ria disso, fala, pô, ninguém sabe quando vai morrer, meu amigo. Como é que você sabe o dia que você vai morrer? Ninguém sabe a data que você vai morrer. Eu era só um jovem adolescente, né? Não era um analista, nada disso. Então, talvez se tivesse algum pouco conhecimento, pudesse desconfiar que ele precisava de ajuda. Mas eu era só um jovem adolescente que acompanhou um cara que dizia que no ano tal, na data tal, no dia tal, ele iria morrer. E quando chegou aquela data, foi a data que ele programou para se suicidar. Então, essa é uma característica do psicótico melancólico. É um discurso que tem uma proximidade, uma atração com a morte muito grande. Discurso de
culpabilidade. Olha bem isso, gente. O psicótico melancólico apresenta uma culpa excessiva. E até por coisas que ele não sabe quais são. Por quê? Porque é fruto dessa confusão de alteridade. Como ele não sabe bem distinguir quem é ele, quem é o outro, ele assume a culpa do mundo. Então, ele apresenta uma culpa que ele não sabe nem explicar o porquê. E, consequência disso, é um discurso de necessidade punitiva. Uma coisa puxa a outra. Inadequação puxa a morte e culpa puxa punição. Então, o psicótico melancólico está sempre se autopunindo, tentando fazer coisas que outras pessoas o punam. Isso para poder justificar a culpa que ele tem. Mais uma vez, fruto da confusão de alteridade. Ou então até podem cometer crimes reais, olha bem isso. Crimes reais a fim de mostrar que são maus e que merecem uma punição. Teve um caso muito famoso, depois vocês vão procurar, vou ver o nome direitinho, de uma mulher que foi à delegacia, se entregou, dizendo que tinha matado o próprio filho, enterrado no quintal de casa. A polícia foi lá, escavou o local, prendeu ela, não achou corpo nenhum. Aí ela falou para a polícia que ela teve o neném, pariu o neném, e assim que ele nasceu, sufocou ele, matou e enterrou. Aí a polícia, uma junta médica avaliou aquela mulher e viu que ela não tinha nenhuma característica de quem teve filhos, que tivesse tido um parto, uma cesárea ou algo assim. Aí encaminharam ela para uma detenção psiquiátrica. Então percebam bem, por que ela fez isso? Ela queria receber uma punição tamanha porque ela sentia. Então ela pensou, a única maneira de eu me satisfazer, eu vou inventar que eu matei, eu vou presa e vou ser punida. Entende, gente? Então essa necessidade de punição. A clínica com o psicótico consiste em fazer entender que o mundo, embora caótico, não precisa ser abandonado porque não melhorará com a nossa saída. Freud atendia um psicótico melancólico que reclamava do mundo, que falava que o mundo era mau, isso e aquilo, queria se matar. E Freud, ele relata que no atendimento ele falou para o cara assim, não, eu entendo tudo que você está falando e concordo, o mundo é tudo isso de ruim. Eu só não entendo por que você tem que se matar por isso. E o que a sua saída do mundo vai melhorar o mundo. Então essa é uma possibilidade, né? Outra coisa, a dor do mundo e a culpa do melancólico e sua respectiva necessidade de punição podem ser negociados, isso faz parte da clínica, negociados por uma punição sob medida ou em atividade que possa fazer um laço social a fim de que faça fazer o papel de uma expiação e uma missão. O que quer dizer isso? O analista, como analista para o psicótico, ele é um secretário, é diferente da análise com o neurótico, ele pode negociar essa punição que ele merece. Né? Então, por exemplo, o cara é artista, né? Ele faz esculturas. Então, o analista ele pode negociar isso. Você já pensou cada arte que você faz, que você expõe, você está ajudando o mundo a ser melhor? Você está assim, pagando parte da tua dívida. Então, um dos papéis do secretariamento da análise com o psicótico melancólico é negociar uma atividade positiva, uma coisa positiva, para que ele se sinta quite e pagando a sua dívida e redimindo a sua dor com o mundo. Volto a repetir, isso daí não é análise com o neurótico, tá? É com o psicótico melancólico, que é diferente do neurótico que sente uma melancolia. Então, por todos esses discursos que nós vimos aqui, inadequação com o mundo, discurso suicida, culpa do mundo, necessidade de punição, por uma série de coisas, a gente pode perceber que essa pessoa não é um neurótico melancólico, ela é um psicótico melancólico. E ela merece, então, ser tratada com secretariamento, a fim de que ela possa subir no banquinho de 3 pés e ali ficar, né, tendo uma forma de se redimir, entre aspas, com o mundo.
Então, gente, essas foram as aulas, né? A primeira foi sobre... É essencial, quem está chegando agora, né? Viu o Fábio aí, e Nádia saiu, entrou. É essencial que assista a gravação, a primeira parte, o real, o imaginário, o simbólico, para que a gente possa entender todo o resto. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? Esse é o momento, gente. Lidu, quer complementar? Fale, Lidu. Queria falar, o real simbólico imaginário, né, que você acabou de falar, a gente pode imaginar que seria a terceira tópica, né, que a primeira tópica foi por Freud, né, que seria a primeira tópica inconsciente, pré-consciente e consciente. A segunda tópica seria o id, o ego e o superego, e a terceira tópica que veio por Lacan, né, que seria o real simbólico imaginário. Exatamente, poderia ser entendido assim, sim. Exatamente. Então, o que a gente pode imaginar com isso? Que tudo isso é o que é necessário para se fazer uma clínica, né? Uhum. Porque dessas 3 tópicas, né, a gente vai ter uma clínica aí. Porque entendemos que o simbólico, o real, simbólico imaginário, na psicanálise, é o que a gente vai descobrir o sujeito, né? O real sentimento ali do sujeito. É isso aí, Lidu. Isso é essencial mesmo. Fábio levantou a mão, depois vou pedir o Severo que faça umas considerações. Fala, Fábio. Bom dia. Bom dia. É sobre a questão da forclusão. Você disse que Lacan considerou que quem perdeu aquele momento ali da interdição, né, paterna, não consegue recuperar. Tá precluso, né, como você que disse, o prazo. Mas nem com tratamento a pessoa realmente é incapaz de entender os limites? Boa pergunta. O tratamento psicanalítico, ele não tira ninguém da sua estrutura, né? O tratamento psicanalítico só coloca a pessoa outra vez no seu banquinho. Então, vamos lá. O neurótico é o cara que se equilibra no banquinho de 4 pés. O psicótico se equilibra no banquinho de 3 pés. É mais difícil. Mas a ideia é cada um no seu banquinho, se equilibrando. Então, porque o neurótico pode cair também no banquinho. Pode ter uma crise de obsessão, uma crise de histeria, né? Nós vimos aí, Freud começou a psicanálise por causa de várias histéricas, né? Várias pessoas caíram do banquinho ali. Então, é difícil, é mais difícil do que o psicótico cair no banquinho de 4 pés. Claro, se o banquinho tem que ter 4 pés e ele só tem 3, é mais difícil, mas ele pode cair também. Então, a análise, ela não vai mudar a estrutura de ninguém. Quem é obsessivo é obsessivo, quem é paranoico, entendeu? Nada disso. Mas a análise vai dar um sentido de uma maneira que ele suba ao banquinho. O que é o subir no banquinho? É viver uma vida, entre aspas, normal. Exercer a sua atividade de vida. É casar, é ter filho, é trabalhar, etc. Entendeu? É viver uma vida normal sem essa queda do banquinho. Entendeu, Fábio? Entendi. E essa queda do banquinho, desde o início do curso, a gente fala que o neurótico, que é o mais normal de se ver, ele passeia por todas as estruturas, né? E todas as estruturas passeiam uma pela outra. E esse passeio do neurótico em outras estruturas é uma queda do banquinho, né? Sim, pode ser considerado, sim. Exatamente. Então, quando a pessoa faz análise, uma pessoa bem analisada, né, faz análise há muito tempo, até aqui como exemplo a Lidu, né, que faz 20 anos análise, não dá nem para saber direito o que é, porque está no banquinho. Assim ninguém percebe, né? Está no banquinho, né? Então, assim, quando você faz análise, a tua estrutura ela não se exacerba, né? Não se manifesta de uma maneira muito exagerada. Então, por isso que é importante a análise, porque a análise ela não cura ninguém.
mas elas levam a pessoa a um conceito de normalidade, entre aspas, dentro daquilo que pode ser considerado normal, para que ela viva uma vida prática, uma vida realmente que seja efetiva. E o psicótico pode viver uma vida normal, pode até ser psicanalista. Tá? Tem exemplos aí, tem um cara no YouTube, depois eu vou botar o link para vocês vão perceber logo que ele é psicótico, né? E dá aula na UF, é uma série de coisas, né? De psicanálise. Então, assim, o psicótico pode ter uma vida normal, contanto que ele faça análise, que ele suba no banquinho. O problema é que o psicótico é levado para análise e é tirado, ou seja, ele não vai sozinho. Quem leva geralmente é o pai, a mãe, e quando ele tem uma melhora, tira ele. Ah, não precisa mais, mas é exatamente a análise que está dando a ele essa capacidade de viver a vida ali. Tá, eu posso claro, fazer mais uma pergunta? Quando eu vejo falando sobre esse momento da interdição paterna, e quando eu vejo a gente falando sobre a forclusão, eu tenho na minha mente aquelas pessoas que não têm a noção de qual o limite que ele pode ir, né? Tá sempre achando que pode fazer tudo e que tudo que não é feito da maneira que ele quer é fora do correto e tudo mais. Quando você fala que a gente, fazendo a análise, você consegue trazer ele para dentro do banquinho, eu pensando aqui numa situação real, seria aquele caso da pessoa que é sem limite, porque não teve ali aquela cisão paterna, foi exemplo de pessoas criadas pela avó, que fazia tudo e tudo mais, então ele acha que o mundo todo tem que fazer tudo para ele o tempo todo, e ele sendo analisado, ele continua fazendo isso dentro de casa, mas ele consegue ter uma noção que lá fora da casa dele não pode ser dessa maneira. A gente vê muito isso, né? Pessoas que trabalham e que respeitam uma certa hierarquia e tudo mais, mas dentro de casa acha que a mãe, o cara com 30 anos, 40 anos, acha que a mãe tem que botar a comida para ele, lavar o prato dele, tirar o prato, lavar a roupa, fazer. E fora do ambiente ali da casa dele, ele consegue ter uma ponderação de que o mundo não está aí à disposição dele. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Cada um vai entender dentro da sua estrutura. Então, por exemplo, o neurótico, ele vai entender os limites, etc., dentro da sua neurose. O psicótico, ele é diferente, né? O psicótico, ele não tem amarração do nome do pai. Então, imagina que aquelas bolas de gás, né, como eu já falei esse exemplo, todas elas, o cara está vendendo bola de gás na rua, mas elas estão amarradas. Depois o cara vai puxando uma por uma, vai separando. Agora, imagina essas bolas de gás soltas, sem amarração. Assim é o psicótico. Então, o psicótico, ele não consegue compreender os limites. O neurótico não, ele está tudo amarrado. Então, por exemplo, o cara trocou de emprego, ele sabe qual é a regra aqui. Tem que chegar a tal hora, tem que fazer isso, tal, pronto, está tudo amarrado. O psicótico não é assim. Esse emprego novo é uma bolinha nova. Ele tem que tratar com ele daquilo ali. Falar, olha, isso aqui é assim, tem que fazer assim. Né? É assim que funciona. Então, o neurótico não precisa dessa explicação. Ele está tudo amarrado no nome do pai. Então, se ele troca de emprego, se ele muda de país, se ele casa, se ele troca de mulher, ele já sabe quais são as regras do casamento, as regras, né? A regra do condomínio. Tudo ele sabe. Tem regra, vamos seguir, porque está amarrado no nome do pai. Mas o psicótico não é assim. Como ele não tem essa amarração, é tudo solto. Cada coisa tem que ser explicada para ele separadamente. Né? Pode viver aqui assim, condomínio é assim. Entendeu? Tem que fazer assim. Por quê? Porque ele não tem essa amarração do nome do pai. Então, nós vamos secretariar. A palavra é essa. Análise com psicótico secretariamente. Eu vou desligar a câmera só um minutinho, eu estou ouvindo você, gente. Mais alguém? Severo, eu respondi, Fábio? Legal. Severo, quer fazer uma... Respondeu sim, Amitrano, obrigado. Gostaria de fazer algumas pontuações que eu achei fundamentais aí no nosso trabalho, nesse percurso que nós fazemos. É interessante a gente colocar isso sempre do ponto de vista de que o tempo inteiro nós vamos fazer o nosso trabalho, sobretudo, em cima desse real, desse simbólico, desse imaginário.
Uhum. Efetivamente, é muito brilhante essa colocação, por exemplo, que você acabou de falar da questão da amarração. Uhum. Nós vamos passear, sim, dentro quando esse paciente nos apresenta como paciente, para poder identificar em que altura nós podemos perceber a constância do seu equilíbrio. E quando eu falo em equilíbrio, eu também me refiro àquela questão dos bancos, que mesmo eu sabendo que a minha estrutura oferece 4 pés para o neurótico e só 3 para o psicótico, para o perverso, a gente tem que entender que essa tentativa de escapar dessa estrutura é um desequilíbrio, não necessariamente, muitas vezes, é uma queda. É só um desequilíbrio e é para isso que a gente tem que estar bem centrado na interpretação dessa estrutura. E aí me chama muito a atenção o fato de que, teoricamente, nós temos uma condução com todos os recursos que nós já disponibilizamos para entender o que significa cada uma dessas estruturas. Agora, é muito interessante que a gente também não esqueça que, durante esse nosso secretariamento, é fundamental que a gente tenha também, por exemplo, a ajuda de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência. E eu me refiro aqui especificamente a uma supervisão. Caminhar sozinho é sempre solitário, é sempre solidão. Então, sempre que a gente puder ter a companhia de alguém que fale, que dialogue sobre o que nós normalmente entendamos, é fundamental. Então, meu ponto para confirmar isso que você está falando, passa pela teoria, passa, mas é muito importante e fundamental que você tenha, durante esse assessoramento, uma companhia de alguém que possa dialogar com você também a respeito dessas estruturas. É isso aí. Está desligado teu microfone, Amitrano. Desculpem. É isso, Severo. Inclusive, reforçando o teu gancho aí, né, que você levantou, a formação analítica, digamos assim, ela se baseia nesse tripé, né, que é teoria, análise pessoal e supervisão. Então, essas coisas, eu vou dar uma notícia para vocês, né? Quem pensa que isso dura 2 anos, está enganado. Isso é para a vida toda. Teoria, tu vai aprender a vida toda. Não tem como parar de aprender. Você não vai fazer em 2 anos, você não vai aprender tudo, porque tudo está no campo do real. Então, você vai passar a vida toda estudando, lendo, aprendendo, né? Análise pessoal. Análise pessoal, se você entender o valor de uma análise, isso é para a vida inteira, né? Não tem, eu vou ficar curado, bom. Não é para cura, entendeu? A análise, ela serve para você se desconhecer. Tem gente que fala assim, não, eu faço análise para me conhecer melhor. Na verdade, é para você se desconhecer mesmo, cair no teu real, né? E você saber, caramba. Então, a análise é para isso. Cada vez que você se desconhece, você começa a ser mais criativo, a se permitir algumas coisas. E supervisão? Também para a vida toda. Eu acho que todo analista, ele está atendendo e tal, pode até passar um tempo que deu uma parada na supervisão, a questão de grana, a questão de não sei o quê, mas volta, porque supervisão é essencial, é o olhar do outro, né? E quando você faz uma supervisão com o teu analista, ali com o supervisor, você também está falando de você, porque é a tua visão de como você vê as coisas. Então, é exatamente isso. Eu quero dizer que nesse percurso que nós estamos fazendo, de autorização psicanalítica, todos precisam estar em análise. Se quiserem atender, tem que estar em análise. Esse é o ponto. Segundo, quando estiver se aproximando, né, do tempo proposto, então vão começar a atender sob supervisão. Então é como se fosse um estágio, né, supervisionado. Aí vão começar a colocar na prática aquilo que tanto aprenderam aí na teoria e na própria análise pessoal, sob supervisão. E não é porque estou me formando, né? Eu estou me formando, não gosto dessa palavra, né?
estou chegando lá ao final do percurso, né, que também não é o final, mas não é por isso. É uma prática que deveria ser feita a vida toda. Né? Todo analista deveria ter um supervisor, alguém que tem uma outra visão daquele teu caso, né? Que você se encontre com ele uma vez na semana e que você apresente os seus casos, que você ouça o seu supervisor. Obrigado, Severo, pela participação. É interessante isso que você colocou agora sobre a questão né, de que não termina nunca, e é interessante que isso fique bem, bem claro, né? Você ser psicanalista ou estar psicanalista passa passa por um momento de encantamento, ou seja, eu não faço isso porque simplesmente é uma questão pessoal, porque eu quero, porque eu vejo muita gente fazendo, ouço alguém falar, ouço muitas pessoas falarem sobre isso. A gente tem que imaginar e a gente tem que pensar que ela é assim porque a cada paciente que você recebe, ele traz para você algo que muitas das vezes não encaixa na teoria que você conhece. Você procura de todas as formas, às vezes pode até parecer que está ali na tua frente, mas você lembra que quando a gente não trabalha com essa coisa do diagnóstico. E por que não faz isso? Porque a gente sempre coloca essa condição de que existe algo mais ainda a ser dito. Então, a continuidade na psicanálise, ela é permeada por isso. Você tem sempre alguma coisa ainda a acrescentar à sua bagagem, ao seu percurso. É isso aí. É isso mesmo. Excelente explicação, Severo. Isso é que é psicanálise, cara. A gente buscar sempre. Mas chega um momento, é claro, que a gente tem um curso, a gente tem umas questões legais, então seja um momento que você é reconhecido ali, né? Que você é apto a atender, você recebe uma formação naquilo dali. Mas a gente não pode se embriagar disso. Né? Eu costumo falar que a gente é psicanalista como a gente é doutor para o guardião de carro. Eu vou botar meu carro lá, o cara, ô doutor, deixa aqui e tal, mas eu não sou doutor, não. Ele diz que eu sou doutor, mas eu não sou doutor. Então, nós não somos psicanalistas. Ponham isso na mente. A gente sempre vai tentar ser, né? A gente está desenvolvendo aquela atividade, mas nós não somos, porque sempre vai faltar a ser, né? Um falta a ser, né? Sempre você vai buscar aquilo, sempre vai faltar. Gente, a segunda palavra-chave é simbólica, tá bom? Então, fica aí a segunda palavra-chave. Você que assistiu a live, que não fez a presencial, é só botar agora no meu WhatsApp. Desliga aqui e coloca as duas palavras-chave, ok? A segunda é simbólica. E eu vou dar Quais presença. são as palavras? Eu só posso falar essa agora, porque tem gente que entrou depois. Mas, desculpa que eu entrei depois, para fazer o quê? Para colocar no seu WhatsApp? Isso, as palavras-chave dessa aula. Então, você vai entrar lá no vídeo, vai assistir até onde você entrou, né? Que você entrou logo no começo da psicose melancólica. Então, você vai assistir ali o real imaginário simbólico, tá? Me passar a palavra-chave. Tá? Essa você já sabe qual é, que é simbólica. Ok? Mas eu tô ligado, Baião, que você tá aí desde o começo. Todo mundo aqui entendeu a... Beleza. Então, gente, se não tem mais dúvida, perguntas. Hoje está fraco, né? O pessoal está em ritmo de fim de ano, mas eu quero dizer para você. Eu fiquei sem luz de ontem, 4h30 da tarde, até hoje, 6h30 da manhã, cara. Nem dormi direito. É mesmo, cara? Poxa, que chato, hein? Nesse verão. Caramba. Eu vou colocar lá no grupo ainda, mas eu quero aqui pessoalmente dizer que eu desejo um Feliz Natal, tá, para vocês, que vocês passem aí dias felizes em família, né, com aquelas pessoas que vocês amam, que vocês tenham um Natal bem feliz, tá bom? E no Ano Novo nós vamos nos falar também até lá, então vocês já sabem que eu desejo tudo de bom, mas tem uma data que eu queria que vocês agendassem aí, são duas datas. Primeiro, o nosso encontro presencial, que é o dia 11 de janeiro, lá na escola.
11 de janeiro é o nosso ponto presencial. Isso cai no sábado. Mas no dia 9 de janeiro, é uma quinta-feira, vai ser a inauguração, a aula inaugural de uma nova turma no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia, às 18 horas. Então, eu queria convidar todos vocês que participassem lá, que fossem dar boas-vindas a essa nova turma, que é a 102, que está chegando lá no centro do Rio, né? Então, bem na Cinelândia, um local fácil de chegar, de fácil acesso. Então, quem puder ir, né, meu pedido é que vocês realmente vão lá dar essas boas-vindas lá a essas pessoas que estão chegando, falar um pouquinho das experiências de vocês, né, e assistir essa aula inaugural lá. Tá bom, gente? Então, obrigado, gente. Bom sábado para vocês. Oi? Oi? O horário da aula do dia 9? 18 horas. É uma quinta-feira às 18 horas, 18 às 21. Por quê? O pessoal sai do trabalho ali, trabalha ali e já vai direto para o curso. Entendeu? Amitrano. Oi. A aula de... A última aula presencial, ela foi gravada? A que você faltou? Isso. É essa. Ah, não, tá. Então, só tem a gravada a revisão de hoje, é isso? Exatamente, é uma revisão, mas você vai entender bem. Tá. Então tá bom. E onde eu consigo pegar essa gravação? Lá no... O link que eu mandei, é só você... Eu mandei o link, você vai clicar de novo no link, só que não é abrir... Eu vou mandar o caminho, olha lá. Tá. É no chat, abrir chat, aí você vai ver a gravação. Ótimo. Só que essa gravação tem prazo, tá, gente? O Skype tira. Então, acho que demora um mês. Tá. Tá ótimo, então. Obrigado tá aí. Bom Natal e bom final de ano para todos. Bom Natal para todos aí. Até o dia 11 de janeiro. Muito obrigado por tudo aí, tá? Elidu, é atrasado, mas ainda vale. Parabéns pelo teu aniversário, muita felicidade. Tá valendo, tá no dia. Ela faz mais aniversário hoje ainda. Parabéns, Elidu. Valeu, Severo. Um abraço, Gustavo. Cadê o Renato? Um abraço para todos. Renato hoje está atendendo. O que acontece? Como é fim de ano, os pacientes os analisantes tiveram tudo que passar a agenda rápido para antecipar. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.